Jornal do Amazonas. Nossos repórteres mostram o primeiro dia de tráfego de veículos na Ponte Rio Negro. E no mês em que a imigração japonesa ao Amazonas completa 80 anos, iniciamos uma série de reportagens sobre a saga dos Koutaku-seis que vieram para o estado cultivar juta. Boa noite, o Jornal do Amazonas já começou. Hoje foi feita em Manaus uma reparação histórica. Japoneses que imigraram para a Amazônia na década de 30 e chegaram a ser levados a um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, ouviram do governo do Amazonas um pedido formal de desculpas. As fotos contam parte da história que agora completa 80 anos. Estão no hall de entrada da Assembleia Legislativa. No plenário, japoneses e descendentes participaram de uma sessão especial que fez uma reparação histórica. A Lei número 97 de 2011, proposta pelo deputado Tony Medeiros, reconheceu a importância do ciclo da juta para a economia do Amazonas e deve constar agora nos livros escolares. A fibra asiática chegou ao estado pelas mãos dos japoneses, mas os imigrantes tiveram terras confiscadas durante a Segunda Guerra Mundial e foram perseguidos e agredidos. Seu Soji, um dos 3 últimos imigrantes da década de 30 que ainda estão vivos, recebeu o título de cidadão do Amazonas. Viúvas e descendentes ouviram do governo o pedido formal de desculpas pelas agressões e calúnias durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje o Jornal do Amazonas começa uma série de reportagens sobre a imigração japonesa na região. Eles atravessaram o mundo para plantar um sonho de prosperidade aqui na Amazônia. São os japoneses Koutaku-seis, que este ano completam 80 anos de imigração. Lembranças quase esquecidas de quem viu a história passar diante dos seus olhos, de quem ajudou a construir essa história com as mesmas mãos que hoje seguram a gaita. Quando Dona Sumiko chegou ao Amazonas, ela era quase menina, tinha 17 anos. Deixou a família no Japão para seguir o marido, Shiro. Filha de um major da Guarda Imperial Japonesa, atravessou o mundo para plantar um sonho na floresta. Manaus dentro do mato que botavam. Japão, década de 20, o país vivia uma explosão demográfica. Faltava espaço para as lavouras. Amazônia brasileira, década de 20, a região perdia a hegemonia da borracha, um território vasto e carente de um novo ciclo econômico. Foi assim que lugares tão distantes, de povos tão distintos, se uniram sob um mesmo interesse. O Japão precisava de terra para sua gente plantar, o Amazonas de gente para plantar na sua terra. Em 1926, o governo do Amazonas fechou um acordo com empresários japoneses para a concessão de 1 milhão de hectares aos imigrantes. Um projeto audacioso foi então idealizado por um visionário. Tsukasa Uetsuka era deputado, investiu seus recursos e seu prestígio no projeto de trazer imigrantes para a Amazônia. Ele sabia que ia ser difícil, mas ele acreditava que se fosse muito bem planejado e executado, ele conseguiria sucesso. O geógrafo Camilo Ramos estuda a fundo essa história. Ele encontrou e coordenou a recuperação de imagens quase perdidas no tempo. O filme é de 1930 e mostra a missão japonesa que demarcou terras. No dia 21 de outubro, o Uetsuka discursa na cerimônia de fundação da Vila Amazônia, apenas uma clareira aberta no meio da mata, onde lado a lado são erguidas as bandeiras do Brasil e do Japão. No retorno a Tóquio, ele fundou a Escola Nipônica Científica de Plantação. Uma escola que foi construída num lugar distante para a preparação dos japoneses. Era uma escola onde ele tinha uma aparência muito com a Amazônia, era meio da mata e tudo mais. Os alunos eram jovens, entre 19 e 20 anos, filhos de famílias de classe média. Quem se formava nessa escola era chamado de Koutaku-sei. O nome formado pelas iniciais da escola em japonês deu ao grupo uma identidade que até hoje é mantida pelos seus descendentes. Entre 1931 e 1937, sucessivas turmas de Koutaku-sei chegaram aqui à Vila Amazônia para plantar um sonho e criar raízes. 7 turmas, 249 imigrantes que assumiram o compromisso de não mais retornar ao Japão.
Dali em diante, a imensidão da floresta era sua nova casa. E amanhã você vai ver a prosperidade trazida pela juta, que gerou um ciclo de desenvolvimento para a região. Boa noite para você e até amanhã. Jornal Nacional. O governo do Amazonas pede desculpas aos japoneses por abusos durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, no Jornal Nacional. Uma cerimônia realizada hoje em Manaus serviu como uma reparação histórica, um pedido de desculpas por injustiças de 70 anos atrás contra imigrantes. Tambores tradicionais japoneses na Assembleia Legislativa é o resgate de parte de uma história quase esquecida. Em 1931, imigrantes do Japão fundaram, no meio da floresta, um lugar chamado Vila Amazônia. Eles conseguiram adaptar a juta ao solo daqui. A fibra natural asiática era fundamental para a economia brasileira, porque dela são feitos sacos para exportação do café. O projeto agrícola deu tão certo que em poucos anos o Brasil deixou de importar juta da Índia. Mas com a Segunda Guerra Mundial, da década de 40, os imigrantes foram perseguidos. As galerias para formar o esgoto, né, para a vila, no caso, o escoamento da água pluvial, da chuva, aí o pessoal começou a dizer que eles estavam cavando para guardar a arma e outros não diziam mais que estavam cavando um buraco para chegar até o Japão. Quando os japoneses foram declarados inimigos, terras, indústrias de beneficiamento da juta, companhia de exportação, tudo foi confiscado pelo governo. Os imigrantes que permaneceram aqui em Vila Amazônia foram presos e depois levados ao estado do Pará. Lá, num lugar chamado Acará, ficaram confinados. Para japoneses e descendentes, era um campo de concentração em plena floresta amazônica. Yoshiyuki, com 7 anos na época, diz que os pais tiveram que fazer trabalho forçado. Meus pais, que eram do staff da administração aqui da companhia, nunca tinham feito esforço físico no trabalho. Foram forçados pela administrador da época a construir estradas, puxando picareta, enfim. Seu Shoji fugiu para a floresta para não ser preso. Quando voltou para a cidade, foi açoitado. Chamaram o soldado, traz aquele japonesinho. Aí o soldado, eu fui lá. Não sei o que era, começou a bater a cara, couro de peixe boi, isso é perigoso, mais perigoso do que pau. Hoje, com 96 anos, seu Shoji recebeu o título de cidadão do Amazonas. Apenas 3 dos 249 imigrantes da Vila Amazônia ainda estão vivos. Viúvas e descendentes ouviram do governo do Amazonas o pedido formal de desculpas pelas agressões e calúnias durante a Segunda Guerra Mundial. Para nós, é como se a gente não tivesse conseguido lavar a honra dos nossos pais. A gente pode dizer aos nossos pais, descansem em paz. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, depois de Profissão Repórter. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.